Boa tarde, pessoal. Vamos continuar a aula de revestimentos eh, industriais na arquitetura de interiores. O que a gente vai ver hoje são basicamente as pedras sintéticas e o córea, né? Que são elementos, são materiais que têm uma similaridade de uso, de função a- com o granito e os mármores, né? A gente vai ver bem rápido, porque também o córea ele tem uma dificuldade, principalmente para o nosso mercado, o mercado paraense, que ele é um elemento bastante caro, né? Eu, por exemplo, todas as obras que eu já acompanhei de arquitetura, eu acho que eu vi uma ou duas na minha vida inteira que foi utilizado o core. Ele tem um preço bastante elevado, a mão de obra não encontra aqui em Belém, né? Quando ele foi lançado, há 15 anos atrás, ou mais ou menos isso, o dólar era mais baixo, né? Tinha um preço de dólar mais acessível e até que ele tinha uma venda um pouco maior aqui em Belém, aqui no Brasil, até de modo geral. Mas hoje em dia eles estão um elemento muito caro. Mas ele tem umas características muito interessantes que vale a pena a gente passar. As pedras sintéticas, pelo seu lado, não, ele não tem um preço tão elevado e ela dá uma versatilidade muito grande na obra, principalmente em cores, né? Existem cores tipo o avermelhado, o alaranjado, o amarelo, o azul, que a gente não encontra nos granitos nem nos mármores, né? Então vamos dar uma olhada rápida. O Korea é uma marca de material sólido. Ele até é registrado, você vê um Rzinho do lado dele, né? Quer dizer, uma marca que ela foi criada e patenteada pela empresa Dupont, empresa americana Dupont. A sua principal utilização é para superfície de bancadas de cozinha e banheiros, embora tenha muitas outras aplicações. Vocês vão ver ali, vou mostrar alguns exemplos, em móveis. Ele é composto de 2/3 de trihidrato de alumina, material derivado da bauxita, e 1/3 de polímero de acrílico. Ah, Eles são encontrados em placas de 12 milímetros ou 6 milímetros. É um pouquinho mais fino, né, do que as placas que a gente encontra de granito e mármore, que geralmente são de 2 centímetros. O core pode ser cortado e colado sem deixar emendas aparentes, o que permite desenvolver cativantes trabalhos de decoração, cativantes e bastante criativos, né? Ele torna-se moldável quando exposto ao calor de mais de 165 graus Celsius, e assim possibilita a criação de infinitas formas. Então, eu diria assim que o córea é aquele material que abre um caminho de imaginação para o que você quiser na arquitetura de interiores, né? O que a gente vê muito hoje com a impressão das impressoras 3D, né, com os objetos criados a partir da impressora 3D, a gente tem essa modelagem, a gente pode conseguir essa mesma modelagem com o core. Apesar que o processo de fabricação de modelagem do core é um processo artesanal, de colagem, de aquecimento, né, diferentemente da impressora 3D. Mas só mostrando a possibilidade da criação de infinitas formas que a gente teria. Ele é fabricado em mais de 200 cores. Pelo fato de não possuir emendas, é um material ideal para uso hospitalar, pois evita o acúmulo de impurezas comuns em bancadas de granito e mármores, dificultando a proliferação de fungos e bactérias que podem causar infecção hospitalar. Tá? Obviamente são os hospitais mais caros, mais complexos do mundo, são de cores, né? Evita um grande mal da maioria dos hospitais, que é a infecção hospitalar, né? Quando a gente vai nos hospitais, você pode notar que o material escolhido, na grande maioria dos hospitais, é o granito, porque ele tem pouca porosidade e tem um preço acessível, né? O Corian já tem um preço bastante elevado, então não são todos os hospitais, muito, nem perto disso, que utilizam Corian. Mas nos países de primeiro mundo ele é muito utilizado. Ele pode ser encontrado também na forma translúcida, o que multiplica ainda mais sua versatilidade. A gente vê aqui, né, uma parede aqui, uma parede, desculpa, é uma parede, é um painel, um armário translúcido, muito interessante, com a iluminação por dentro. O core é a prova d'água resistente a chuvas, ventos, raios ultravioletas, maresia e outras intempéries, portanto é ótimo também para utilização em fachadas, né? Se eu já falei que aqui no Brasil é difícil a gente ver interno, que são pequenas áreas, né? Em fachadas, então, é bem mais raro, né? Eu particularmente não conheço nenhuma obra no Brasil feita com córea em fachada. Mas vejam aqui né, a possibilidade de criação de formas, né, que até então poderia fazer de outro material, poderia, mas é bastante mais pesado, complicado, talvez uma chapa aí de concreto, pré-moldado, mas
Ah, a gente vê algumas bancadas, né, feitas de córea, a possibilidade da curvatura, né, e a emenda perfeita. Então, se vocês um dia verem um balcão que nesse de baixo circular, vocês vão notar que ele não possui nenhuma emenda. Nem aquela emenda que a gente vê no granito, aquela colagem, né? Isso ele não tem. Aqui também, ó, outro painel curvo. Apesar de ser encontrado em mais de 200 cores, a gente vê muita utilização do branco, né? Porque dá essa sensação de pureza, do elemento puro ali, sem nenhuma emenda, né? Dá uma aparência bastante única para o core. E eu acho que o grande interessante do core é isso, é você explorar a possibilidade que o material lhe oferece, né? Quer dizer, se você faz, de repente, uma bancada que aparentemente você pode fazer com granito, com outro tipo de pedra, você pode utilizar o granito ou tipo de pedra, mas o core ele dá aquela possibilidade única, né? A gente nota esses painéis aqui, como se fosse um combogó aqui na lateral da escada, único, né? Uma forma muito interessante, uma possibilidade, abre um leque de opções bastante grande dentro da arquitetura. A gente vê na ilha imobiliário aqui, como ele é translúcido, também muito utilizado em luminárias, né? Algumas luminárias pendentes, aqui um abajur de mesa muito interessante. É mobiliário mesmo de mesas e cadeiras e bancadas né, e mesas de apoio. Como eu falei, ele é muito utilizado na cor branca, talvez para as pessoas verem mesmo naquele material como um material inédito. Se de repente a gente imita assim, a aparência do granito, ele vai perder um pouco pelo ineditismo do material, né? Aqui, ó, esse trabalho aqui feito com Corian gravado mesmo na parede, na pia, e a lateral se une com a bancada, que se une com a pia, então é um material único, colado aqui, ó. Vocês notam aqui, ele não tem aquela cuba de encaixe nem cuba de sobrepor. A própria bancada é a cuba. É muito interessante, ele fica muito bonito, realmente. Aqui, apesar dele, né, ter uma curvatura no calor, a gente vê que ele tem umas utilidades. Ele é utilizado aqui, uma pequena lareira, né, ele tem uma resistência muito grande. Você vê um banco praticamente sem apoio, né, quer dizer, só na sua resistência do material para suportar o peso. Muito interessante também. Aqui já a gente nota até uma arquitetura um pouco futurista, uma coisa que é difícil de encontrar em outras obras, né? Não sei se vocês lembram daquela arquiteta iraquiana que faleceu há alguns anos atrás, a Zaha Hadid, né? Então, o core é um material assim que foi feito para a arquitetura Zaha Hadid, que é aquela arquitetura de formas inéditas até então, né? Aqui um armáriozinho, uma prateleira feita de core, muito interessante. Outra prateleira, essa prateleira mesma que aparece aqui atrás, né? Então você nota que eu volto a falar, o core é único, eu não conseguiria fazer isso. A aparência de um plástico, né? Uma coisa rotomoldada, industrial. Essa, essa mesa de recepção que entra na sala, que tem uma divisória de vidro, né? E faz a mesa de reunião. Então é o ineditismo das possibilidades que o material oferece. Mas como eu falei para vocês, é um material muito caro, né? Até uns 15 anos atrás, quando ele foi lançado no Brasil, não me lembro exatamente qual foi mas eu acho que foi início dos anos 2000, ele tinha um preço mais assim, em conta pelo fato do dólar ser mais barato, né? Aquele dólar de 80 centavos de um real que a gente tinha na década dos anos 2000. Mas hoje em dia, com o dólar R$ 6, 5,80, 6 e pouco, ele praticamente ele desapareceu do Brasil. Talvez no mercado Rio-São Paulo a gente encontre, mas aqui em Belém acho que não tem ninguém trabalhando com Coreia mais. Mobiliário, né? Bancos, uma poltrona, aproveitando o material translúcido, uma mesa já com Coreia colorido aqui, né? As pedras sintéticas.
As pedras naturais são aquelas formadas exclusivamente pela natureza, que a gente viu, né, na aula passada. Já as sintéticas são produzidas a partir de gemas naturais fundidas e recristalizadas. Então, na verdade, eu pego aquele material natural, aquele, né, aquele elemento que encontrado na natureza, e faço um pequeno processamento, ou com calor, ou adicionando um outro material, né, uma resina epóxi, uma fibra de vidro, um tingimento, né, para dar uma outra aparência naquele elemento natural. É, vamos ver assim como acontece com córea, né? Cada fabricante resolveu dar uma nomenclatura para sua pedra, mas elas são muito parecidas, né? A gente tem aqui as mais comuns, né? Os fabricantes mais comuns. Aí tem o mármore industrializado, o Aglostone. Aí tem um cristal de quartzo industrializado, o Silestone, Caesarstone e o Technostone. E o Marmoglass industrializado, desculpem, o Nanoglass e o Marmoglass. Vocês vão ver a diferença entre eles, mas eles são muito similares. É uma diferença entre fabricação e material de acabamento, mas eles são muito similares quanto ao uso, tá? Aqui eu fiz um quadro, esse quadro eu não vou ler para vocês, porque é muito complicado ficar lendo, ninguém vai prestar atenção mesmo, é muito difícil da gente gravar. Eu vou deixar para vocês no material de aula, para vocês baixarem e darem uma olhada nessa comparativa entre o granito natural, que é a primeira coluna, o mármore natural, e as outras pedras, os revestimentos industrializados. Tá? Absorção de água, né, superfície, o processo de industrialização. Tá? Aqui continua mais com precauções, assentamento. Né? Foi uma coisa tirada de internet aqui, que vocês podem. É um material para vocês guardarem e terem tirar alguma dúvida no futuro. Bem, eu vou começar com a glostônia. A glostônia é uma pedra industrializada feita com resina de poliéster e pó de mármore, com baixíssima absorção de líquidos e baixa porosidade. Ele demonstra uma alta resistência a desgastes de riscos e impactos. Riscos e impactos. A resina de poliéster, não sei se vocês acompanham aí, ela tem uma utilização muito interessante na arquitetura, né, nos elementos decorativos. Como eu vejo vídeos no YouTube de pessoas fabricando mesas, né, peças de decoração de arquitetura com a resina epóxi, né? Você pode colocar aqueles pequenos elementos, né, dentro dele e, adiciona a resina epóxi, que é uma resina transparente, e aquilo fica como se fosse vitrificado, né? Então é uma coisa muito interessante. Então a resina adicionada com pó de mármore, ele dá, né, uma aparência bastante de mármore, daquele mármore natural, né, daquele mármore que tem um preço bastante elevado. Tá? Aqui vocês vão ver uma das grandes características, eu não consigo diferenciar, raramente eu consigo diferenciar se isso aqui é um mármore travertino, mármore Carrara, né, ou algum outro mármore bege, ou um aglostone, ou até um silestone, uma outra pedra natural que imita. Você vai ver até o próprio porcelanato, hoje em dia é difícil eu fazer essa comparação. Né? O porcelanato antigamente era mais fácil, porque geralmente as pedras tinham o mesmo carimbo, né, de desenho. Então, se eu ver aquele carimbo se repetindo, você vê que era uma pedra industrializada. Mas isso não acontece muito com essas outras, aglostone. Como eles são uma mistura, né, de pó de pedra com resina, então cada peça ela vai ter um desenho diferenciado. Tá? Mais ou menos como acontece com as pedras naturais. Vai ter uma impressão digital, vamos dizer assim, diferenciada. Tá? O preço varia de 400 a 500. Você nota que é o preço acima das pedras naturais, mas muito, muito, muito abaixo do core, aí, que deve estar girando em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais o metro quadrado, dependendo da espessura, dependendo do trabalho, da colagem que vai ser feito. O Silestone é uma pedra industrializada feita com resina de poliéster também e quartzo, né? O outro era pó de mármore. Lembra que o pó de mármore é o calcário. Com uma baixíssima absorção de líquidos e baixa porosidade também. Ele demonstra alta resistência a desgaste, riscos e impactos. Então, excelente pedra para colocar em bancadas, né? Para colocar em banheiro, né? Cozinha. Utilizo no chão? Não, porque é um material muito caro para você utilizar em piso. Né? Posso utilizar, porque ele tem uma boa resistência a riscos e impactos, mas geralmente as pessoas utilizam os porcelanatos, que a gente vai ver a seguir.
Então, o celestone é feito, como a gente vê aqui, mesa, né, em bancadas de cozinha. E outra coisa interessante que eu falei no início, como ele leva também aditivos de cores, então ele consegue em cores inéditas, né, que eu não conseguiria, não teria no ambiente natural, né, com mármore e com granito. Então aqui esse cor de rosa, do lado direito, uma coisa completamente inédita, né. Aqui um vinho, né, um ocre fechado, um vermelho fechado. Até teria alguma coisa parecida, de repente, de granito, mas com desenho de veia. Esse não, é um desenho mais liso, né? Um acabamento mais liso, sem pigmentação. Aqui mais alguns exemplos. Notem aquilo que eu falo para vocês, eu não tenho mais, principalmente em fotografia, né, identificar se aquilo, que tipo de pedra foi utilizada. Nesse caso do cória, eu teria só por causa principalmente das curvaturas do cória, que eu não conseguiria com outro material. E no caso dessas pedras sintéticas, com a coloração, né? Mas no caso desse exemplo da direita aqui, que é uma pedra branca, não poderia ser feito de mármore, poderia ser feito de cória, outro material. O Celestone varia de 800 a 1.300 metros. Nota que uma outra cor inédita, né? O azulado. De cabeça eu não lembro nenhum granito azulado, né? Aqui também, de novo, um cor de rosa, né? Não sei nem definir um roxeado, né? Que cor é essa? O amarelo fica muito interessante, né? Muito interessante, uma coisa muito, muito legal. Você poder dar esse detalhe amarelado nas bancadas, né? E é um material que ele não risca, não mancha, né? Se eu fosse fazer isso de pintura, com certeza depois do tempo ia ficar manchado, ia riscar. Se eu fosse colocar um porcelanato, eu não ia conseguir esse acabamento lateral de junção que só essas pedras sintéticas conseguem, né? E o core, obviamente. Aqui o Technistone, as cores encontradas, né? Então, o destaque são para essas cores mais inéditas, né? O amarelado, o vermelho, o azul. Ó, nota que os arquitetos, eles, quando vão utilizar, eles utilizam bem essas cores inéditas, né? Para mostrar mesmo que é um material que justifica a sua utilização. Aqui em Empire Stone a gente vê também uns desenhos bem interessantes. Esse aqui com alguns fragmentos perdidos assim na pedra, né? Branco, que também dá uma aparência inédita para esse material, que eu não conseguiria com o amarelado, laranja. O nanoglass, né? O nanoglass é uma pedra industrializada feita na junção de cristais de vidro com uma baixíssima absorção de líquidos e baixa porosidade também, é uma característica de todos eles. Ele demonstra uma alta resistência a desgaste, riscos e impactos. Tá? Então, a gente vê o nanoglass utilizado aqui nas divisórias, né, nas portas, aqui no caso, no piso. Esse foi utilizado na escada, né, na escada, aqui na bancada. O preço já bastante elevado, né? Você nota que ele acima do limestone, do silestone, que em torno de 500, 600. Esse varia de 900 a 1.500 reais o metro quadrado. Mais um banheiro aí feito de nanoglass, com azulado, um azul claro, né? Um outro material bastante acabamento inédito assim para utilizar. Eu conseguiria com eu vejo assim alguns arquitetos utilizando aquelas pinturas automotivas, né? Aquelas tintas automotivas metálicas para conseguir uma aparência brilhante, né? Mas isso tem que ter um assentamento muito da superfície que você vai pintar muito perfeita para conseguir esse aspecto. Bem, essa foi uma aula bastante rápida. A gente vai continuar já já em seguida com os porcelanatos, né? Então, continuar revestimentos industriais.